Nesta noite tranquila e sob a cobertura da graça e da vigilância de Deus, meu irmão e minha irmã, eu saúdo você com toda a paz restauradora e inabalável de Jesus Cristo, nosso Senhor. Me chamo Paulo Barbosa e a mensagem que Deus tocou no meu coração é uma oração especial para você que está no hospital. E para te mostrar essa verdade poderosa, hoje vamos caminhar juntos pelas histórias de Bartimeu, o cego que clamou por Jesus à beira do caminho e teve sua visão restaurada, dos 10 leprosos que foram curados por Jesus, mas apenas um voltou para agradecer, e de Paulo em Malta, que orou pelo pai de Públio que estava gravemente doente e Deus operou cura completa. Cada uma dessas vidas vai te mostrar que Deus é o Deus que cura, que restaura, que tem poder sobre toda a enfermidade. Agora deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe se você está em um leito de hospital neste momento. Deus sabe se você tem alguém querido internado. Deus sabe qual é a dor que você está sentindo. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir algo para você. Aqui embaixo tem uma palavra chamada inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito e registrado nesse canal que é uma corrente de oração, e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida e pela saúde de cada pessoa que você ama. Peço também que você clique no símbolo do gostei. Compartilha com outras 3 pessoas que estão passando por batalhas de saúde. Ativa aquele sininho das notificações. E nos comentários abaixo, deixe: a cura de Deus está sobre mim e minha família. Quero que você conheça a história de Bartimeu e como a fé traz cura. Bartimeu era cego. Bartimeu vivia mendigando à beira do caminho. Bartimeu não tinha esperança de cura porque naquele tempo não havia tratamento para a cegueira. Bartimeu estava condenado a viver às escuras para sempre. Mas um dia, Bartimeu ouviu que Jesus estava passando, e algo dentro dele despertou. Uma fagulha de fé, um lampejo de esperança. E Bartimeu começou a gritar. Está escrito exatamente em Marcos 10, 47 até 48. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas mandavam Bartimeu calar a boca, diziam que ele estava incomodando, mas quanto mais tentavam calá-lo, mais alto ele gritava. Bartimeu não ia perder aquela oportunidade. Aquela podia ser a única chance dele de ser curado. E Jesus parou. Jesus mandou chamar Bartimeu. E quando Bartimeu chegou perto, Jesus perguntou: Que queres que eu te faça? E Bartimeu respondeu: Mestre, que eu tenha vista. Está escrito em Marcos 10, 52. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Imediatamente, no mesmo instante, Bartimeu, que era cego, começou a ver. Anos de escuridão acabaram em um segundo. Tudo porque Bartimeu teve fé para clamar. Você está num leito de hospital? Você está enfrentando uma doença? Clame como Bartimeu clamou. Não deixe ninguém te calar. Não desista de buscar Jesus. A mesma fé que curou Bartimeu pode curar você. Deixa eu te contar sobre os 10 leprosos, e você vai ver como essa história se conecta perfeitamente com cura e gratidão. 10 homens estavam com lepra. Uma doença terrível. Uma doença sem cura. Uma doença que os separava da sociedade. Eles não podiam viver com suas famílias. Eles não podiam entrar nas cidades. Eles eram obrigados a gritar impuro, impuro, quando alguém se aproximava. 10 homens vivendo em sofrimento. 10 homens sem esperança. Mas um dia, eles viram Jesus de longe, e eles gritaram. Está escrito exatamente em Lucas 17, 12, 13. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles não podiam se aproximar por causa da lepra. Eles gritaram de longe, e Jesus os viu. E Jesus disse: Ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. Era a lei. Quando alguém era curado de lepra, precisava mostrar aos sacerdotes para ser declarado limpo. Mas repare, Jesus não tocou neles. Jesus não disse: estão curados.
Jesus simplesmente mandou irem. E sabe o que aconteceu? Está escrito em Lucas 17:14. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Indo eles, no caminho, a cura veio enquanto obedeciam, os 10 foram curados. A lepra desapareceu, a pele foi restaurada, mas apenas um voltou para agradecer. Está escrito em Lucas 17:15-16, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E Jesus perguntou: não eram 10 os limpos? Onde estão os 9? 10 foram curados, mas apenas um foi grato. E o que você precisa entender é isso: Deus cura, mas Deus também espera a gratidão. Quando você receber sua cura, quando você sair do hospital, não esqueça de voltar e agradecer. Não seja como os 9 que foram embora, seja como o um que voltou. Mas agora eu quero que você tome uma decisão comigo. Se você está gostando dessa mensagem, clica naquele like, compartilha com 3 pessoas que estão enfrentando batalhas pela saúde, se inscreva e ativa aquele sininho. E nos comentários, deixa: a cura de Deus está sobre mim e minha família. E agora falarei sobre Paulo em Malta. Está registrado em Atos capítulo 28. Paulo estava numa viagem, o navio naufragou. Paulo e todos os que estavam com ele chegaram nadando até a ilha de Malta. E ali, na ilha, eles foram recebidos pelo homem principal da ilha, chamado Públio. Públio os acolheu com bondade por 3 dias. Mas o pai de Públio estava muito doente. Está escrito exatamente em Atos 28:8. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria. O pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. O pai de Públio estava com febre, estava com disenteria. Era uma situação grave, mas Paulo foi visitá-lo. Paulo não tinha diploma de medicina, Paulo não tinha remédios. Mas Paulo tinha algo muito mais poderoso. Ele tinha fé. Paulo orou, Paulo impôs as mãos, e o homem foi curado, completamente restaurado. E sabe o que aconteceu depois? Está escrito em Atos 28:9. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e sararam. Quando o pai de Públio foi curado, outros vieram. Todos os doentes da ilha vieram, e todos foram curados. Um milagre levou a muitos milagres. Uma cura abriu porta para muitas curas. Paulo simplesmente orou com fé, e Deus operou. Você está no hospital? Você tem alguém internado? Ore com fé. Impõe as mãos com autoridade. Deus pode usar sua oração para trazer cura. Assim como usou Paulo em Malta, quero que você entenda algo poderoso sobre cura divina. Está escrito exatamente em Tiago 5:14-15, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Está alguém doente? Deus sabe que há doentes, e Deus não ignora. Deus se aproxima com solução. Chame pessoas de fé, ore, e a oração da fé salvará o doente. Não é talvez, é salvará. A oração da fé tem poder. E o Senhor o levantará. Quem cura é o Senhor. Os médicos podem tratar, mas quem cura de verdade é Deus. Agora eu preciso que você entenda que todas essas histórias estão conectadas. Bartimeu clamando e recebendo visão, os 10 leprosos sendo curados no caminho da obediência, Paulo orando e o pai de Públio sendo restaurado. Todos experimentaram que Deus é o Deus que cura. Deus não mudou. Deus não perdeu o poder. Deus ainda faz milagres hoje. Eu profetizo que a cura de Deus vai chegar a você. Eu declaro que o toque restaurador de Jesus está sobre cada corpo enfermo. Eu decreto que células são restauradas, que órgãos são curados. As doenças vão dar lugar à saúde. Os diagnósticos ruins vão dar lugar aos milagres. A fraqueza vai dar lugar à força renovada. Agora, antes de começarmos a orar, eu preciso que você entenda algo muito importante, meu irmão e minha irmã. Eu não vou apenas orar por você, eu vou orar com você. E eu quero que você ore junto comigo. Em voz alta ou no seu coração, mas ore junto. Por quê? Porque quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele prometeu que estaria no meio. Está escrito em Mateus 18:20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quando você concorda comigo em oração,
Quando você diz amém de coração, quando você clama junto, há um poder multiplicado, há uma autoridade espiritual liberada, há uma unção especial. Então não seja apenas ouvinte passivo neste momento, seja participante ativo. Ore junto comigo, declare junto comigo, clame junto comigo, porque essa oração não é só minha, é nossa. Senhor, nós te damos graças e honra por esta noite, por esta oportunidade de estar aqui novamente diante da tua presença, invocando o teu nome, declarando a tua fidelidade, exaltando o teu poder soberano, que cura toda enfermidade. Nós te louvamos, Pai eterno, por ser um Deus que não dorme, que não descansa, que está sempre atento aos gemidos dos teus filhos. Senhor, nós declaramos que a cura está acontecendo agora sobre aqueles que estão nos ouvindo. Nós declaramos que corpos são restaurados. Nós declaramos que células são renovadas. Nós declaramos que órgãos voltam a funcionar perfeitamente. Nós declaramos que sistemas são curados. Senhor, que isso seja realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem nesta noite. Senhor, eu vejo aqui pessoas que estão em leitos de hospital neste exato momento, pessoas que estão sentindo dor, pessoas que estão conectadas a aparelhos, pessoas que estão dependendo de medicamentos, pessoas que olham para seus corpos e pensam: será que eu vou sair daqui? Será que eu vou me recuperar? Senhor, eu vejo aqueles que estão com medo, com ansiedade, com terror do diagnóstico. Eu vejo pessoas que precisam clamar como Bartimeu clamou, pessoas que precisam obedecer e ir como os 10 leprosos foram, pessoas que precisam de oração com fé como Paulo orou. E eu declaro em nome de Jesus que Deus está prestes a fazer um milagre de cura. Deus vai tocar corpos que estão enfermos. Deus vai restaurar saúde que foi perdida. Deus vai curar como curou Bartimeu. Deus vai restaurar como restaurou os 10 leprosos. Deus vai operar milagres como operou através de Paulo. Senhor, eu profetizo que 2026 é um ano de cura sobrenatural. Que 2026 é o ano em que diagnósticos são revertidos. Que 2026 é o ano em que médicos ficam sem explicação. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo uma fé inabalável na tua capacidade de curar. Uma fé que não trema diante do diagnóstico, uma fé que não duvida diante dos exames, uma fé que clama alto como Bartimeu clamou, uma fé que obedece como os leprosos obedeceram, uma fé que ora com autoridade como Paulo orou. Coloca uma convicção absoluta de que nenhuma doença é maior que o teu poder. Tira o medo, Senhor. Tira o medo da morte. Tira o medo de não se recuperar. Tira o medo do que pode acontecer. Tira a ansiedade. Tira a ansiedade que rouba o sono pensando no resultado dos exames. Tira a ansiedade que paralisa diante da gravidade da situação. Tira o desespero. Tira o desespero que grita não há mais o que fazer. Senhor, coloca no coração dessa pessoa uma paz sobrenatural. Senhor, cura as feridas daqueles que estão escutando esta oração. Cura as feridas físicas. Cura os órgãos que estão comprometidos. Cura os sistemas que não estão funcionando bem. Cura as células que estão doentes. Senhor, faz um milagre criativo. Restaura o que está danificado. Regenera o que está destruído. Cura completamente. Senhor, cura também as feridas emocionais. Cura o medo que veio com o diagnóstico. Cura a angústia que veio com a internação. Cura a tristeza que veio com a limitação. Senhor, coloca paz onde há terror. Coloca esperança onde há desespero. Coloca fé onde há dúvida. Senhor, coloca nessa pessoa uma ousadia divina para crer no impossível, uma determinação sobrenatural para não desistir, uma coragem que vem do trono de Deus para enfrentar cada dia de tratamento. Coloca uma força para aguentar a dor. Coloca uma garra para passar pelos procedimentos. Coloca uma convicção de que a cura está vindo. Senhor, capacita os médicos que estão cuidando dessa pessoa. Dá sabedoria aos médicos. Dá discernimento aos enfermeiros. Guia as mãos dos cirurgiões. Ilumina a mente dos que fazem os diagnósticos. Senhor, que os profissionais de saúde sejam instrumentos nas tuas mãos. Senhor, abençoa os tratamentos, que os medicamentos façam efeito, que as cirurgias sejam bem-sucedidas, que as terapias tragam resultados, que cada procedimento contribua para a cura completa. Senhor, que não haja complicações,
que não haja infecções, que tudo coopere para a restauração total. Senhor, fortalece o corpo dessa pessoa. Fortalece o sistema imunológico, fortalece os órgãos vitais, fortalece cada célula para lutar contra a doença. Senhor, libera cura, libera restauração, libera vida, que o corpo responda ao tratamento de forma extraordinária. Senhor, toca especialmente aqueles que estão em CTI, aqueles que estão em estado grave, aqueles que os médicos já desistiram. Senhor, Tu és especialista em casos impossíveis. Faz o que os homens dizem que não pode ser feito, cura o que os médicos dizem que não tem cura. Senhor, conforta as famílias, conforta aqueles que estão nas salas de espera, aqueles que estão em vigílias, aqueles que estão orando sem parar. Senhor, dá paz aos familiares, dá esperança aos que amam, dá força aos que acompanham. Senhor, que essa promessa de Tiago 5:14-15 fique cravada no coração de quem está nos ouvindo. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Senhor, que essa promessa não seja apenas um versículo bonito, que seja uma realidade, que seja uma verdade vivida. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome daquele que ressuscitou dos mortos, em nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, em nome do Deus que cura toda enfermidade e sara toda doença, eu profetizo que essa pessoa vai ser curada, que essa pessoa vai ser restaurada completamente, que Deus vai curar como curou Bartimeu, que Deus vai restaurar como restaurou os 10 leprosos, que Deus vai operar milagres como operou através de Paulo, que essa pessoa vai sair do hospital, que essa pessoa vai receber alta, que essa pessoa vai testemunhar que Deus fez um milagre, que essa pessoa vai dizer: Deus me curou. Os médicos ficaram sem explicação. Eu sou um milagre vivo de Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. E quem crê diga, amém, amém e amém. Meu irmão, minha irmã, algo poderoso acabou de acontecer aqui. Essa oração que nós fizemos juntos não foi em vão. Deus ouviu cada gemido do seu coração. Deus viu cada lágrima de dor. Você pode descansar agora. Você pode ter paz. Deus está operando a cura no seu corpo ou no corpo de quem você ama enquanto você repousa. Células estão sendo restauradas. Deus continua operando um milagre mesmo enquanto você dorme. 2026 é o seu ano de cura sobrenatural. Você ouça bem. 2026 é o ano em que Deus cura seu corpo. É o ano em que você recebe alta do hospital. É o ano em que os médicos ficam sem explicação. Você vai clamar e ser curado como Bartimeu. Você vai obedecer e ser restaurado como os leprosos. Você vai experimentar milagres como Paulo experimentou. Mas antes de você dormir, eu quero lembrar você que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais extraordinários que vão fortalecer sua fé pela cura diariamente. Acesse agora mesmo. E antes de você dormir, eu quero pedir uma última coisa. Se você ainda não deu um like neste vídeo, clica agora. Compartilha com outras 3 pessoas que estão enfrentando batalhas pela saúde. Deixa nos comentários. A cura de Deus está sobre mim e minha família. Se inscreva no canal e ativa aquele sininho. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de poder, de autoridade, de convicção absoluta de que 2026 é o seu ano de cura completa, de restauração total, de saúde plena. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, o médico dos médicos e o Deus que cura toda enfermidade. Amém e amém. Que você durma profundamente, que você sonhe com sua saúde restaurada e que quando acordar, você já sinta que algo mudou nos bastidores do reino de Deus sobre seu corpo. A paz de Jesus sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém.